A gente foi procurada por duas universitárias aqui do município de Pacajus. Segundo elas, está acontecendo irregularidades no transporte escolar dos universitários. Aqui do meu lado, a Karen. Karen, que irregularidade é essa que está acontecendo? Bom, segunda-feira não foram todos os ônibus, na verdade foi só um ônibus e duas vans. Foram os alunos todos apertados, em pé, e teve que ir até Fortaleza, sim. Na volta, não teve a volta para os deficientes auditivos, que tiveram que vir no transporte escolar de Horizonte. E quando chegaram no Horizonte, o motorista da boa vontade quis vir deixar até aqui Pacajus. Isso na segunda-feira. Na terça, o ônibus deu prego à noite, no meio da estrada, e os alunos tiveram que esperar até 2 horas da manhã para chegar em casa. Hoje, quarta-feira, o ônibus furou o pneu no meio do caminho e o motorista ligou para um dos assistentes da Secretaria de Transporte, o Cosmo, e ele simplesmente disse que não tinha nada o que fazer, que o motorista se virasse, que se ele quisesse pedisse dinheiro emprestado aos alunos ou um cartão de crédito de alguém para poder consertar o pneu. E que era muito mais cômodo para ele a gente se virar em Fortaleza do que ele mandar algum borracheiro para lá. E a gente não tinha como pagar o conserto, teve que ficar lá esperando, sendo que o borracheiro só ia chegar depois das 3 horas da tarde. Aí a gente ficou lá esperando, aí alguém ligou para o Cosmo, uma das alunas ligou, e ele falou super ignorante com ela, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, que ela se virasse e que a gente desse um jeito. Aí ela, não, mas você não pode fazer isso, você tem que mandar um borracheiro. Ele, não, é muito mais cômodo vocês arrumarem um borracheiro aí do que eu mandar um daqui. Aí ela disse que não tinha como, porque o borracheiro só ia chegar depois das 3. Ele, por que você não me avisou isso antes? Ela, você desliga o celular? A gente tentou ligar várias vezes para ele, celular desligado. Aí ele, não, mas você tem que falar direito comigo, você pensa que está falando com quem? Ela, você pensa que está falando com quem? Você está tratando de aluno, é gente, não é bicho. Aí ele desligou o celular na cara dela. E o que foi que vocês fizeram para vir? Esperaram? Como foi? Alguns alunos tinham dinheiro, dividiram com os outros que não tinham, e a gente veio de Topic para Pacajus. Chegamos agora 3 horas da tarde. E isso, como ela relatou, ligaram para o Glauber. Isso, ligamos para o Glauber e ele disse que ele não era para ter feito isso, que era para ele ter resolvido ter mandado alguém para buscar a gente e ter mandado alguém para ajeitar o pneu do ônibus e que ia ligar para ele para resolver. Aí ele teve que ligar para o Cosmo. Depois que ele ligou para o Cosmo, foi que o Cosmo foi mandar uma pessoa para poder ir ajeitar o pneu, só para ajeitar o pneu e não buscar a gente. Aí o motorista ficou lá só e a gente veio de Topic. Chegamos agora, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, como eles relataram todo esse processo para conseguir uma pessoa para ir consertar o ônibus. Os alunos que já vão no ônibus da prefeitura, porque não tem como estar pagando todo dia passagem. Infelizmente, o que acontece é isso. Quase 3 horas da tarde, como a universitária Isabelle está relatando para a gente, sem almoçar, infelizmente tem que esperar, né, Isabelle? Com certeza, porque a gente não tem o que fazer. Porque se nós não precisássemos do ônibus da prefeitura, ninguém tinha pedido o ônibus, né? No caso, que foi para isso que fizeram o projeto de lei para ter os ônibus universitários. Que é porque alguns têm condições, mas muitos deles não têm. É um direito dos jovens universitários, o transporte escolar. Cara, eu queria que você falasse para a gente o que é que você acha hoje do transporte escolar, como é que você vê diante de tudo isso? Assim, a gente é feliz porque tem o transporte, mas infelizmente não é de boa qualidade. Várias vezes pneus já estouraram no ônibus, alunos já passaram mal porque o barulho dentro é muito grande. Os ônibus normalmente são muito quentes, não tem lugar para todo mundo. E pela manhã, que é o horário que a gente vai, são 4 rotas. Hoje só foram 3. Juntaram 2 rotas e no meio do caminho ele foi deixar os alunos das rotas e os alunos da instituição de surdos, ele não foi deixar porque não fazia parte da rota deles. E eles não têm dinheiro, não tem como se conduzir lá dentro, porque eles não sabem, nunca pegaram ônibus. E a mãe de um deles, a sorte é que ela falava e estava lá e pediu para ele deixar, o motorista. O motorista, infelizmente, não faz parte da minha rota, não tem como eu ir deixar. Aí ela teve que ligar para a mãe de um outro aluno, para pedir para ligar para a Secretaria de Transporte, para falar com o Cosmo, para pedir para falar com o motorista, para dizer para ele qual o procedimento a seguir.
Obrigada, tá aí. É o relato de universitários que procuraram a gente para fazer essa reclamação. Caso a Secretaria de Educação queira relatar alguma coisa, a gente deixa o microfone aberto.